Bem, depois de um bate-papo como este, que tal falarmos sobre revolução e renovação? Empresas que souberam entender e reagir com rapidez às mudanças comportamentais da sociedade, revolucionaram seus modelos de negócios e oferecem produtos e serviços sintonizados com o mundo. Como o mercado financeiro pode se inspirar e inovar nesse caminho? Você fica por dentro sobre o que tem de diferente por aí em mais uma reportagem com a jornalista Débora Freitas. Vamos ver? Mas afinal, o que é ser disruptivo? Mas eu diria que a disrupção é um choque, é uma ruptura absoluta. Ela não é um processo que vai crescendo e se manifesta. Ela é uma ruptura. É como se a gente estivesse dentro de um ônibus e esse ônibus colidisse na parede mais sólida do planeta Terra a 333 km por hora e meio. A verdade é que isso é uma ruptura naquele momento. Então, é uma quebra realmente de paradigma, uma mudança de direção. Não é algo incremental, mas sim uma ruptura absoluta. O termo apareceu pela primeira vez em 1995, em um artigo do professor americano Clayton Christensen, e define um produto, um serviço e até um mercado, geralmente mais simples e mais baratos do que tudo que existia antes. Mas para isso, é preciso tecnologia e agilidade, expertise das startups. De acordo com o mapeamento feito pela B Startups, um dos segmentos que mais crescem no Brasil é o das Health Techs. O país já era o maior mercado de saúde da América Latina e o 7º do mundo em 2019. Mas a pandemia deu um novo impulso e colocou o setor na rota dos grandes grupos e dos fundos de investimento. Em 2020, aproximadamente 30% das health techs receberam juntas mais de 30 milhões de reais. No mundo, esse valor chegou a 44 bilhões de dólares no ano passado. Foi nesse cenário que a Alice nasceu. Além dos serviços digitais de atendimento, a startup oferece gestão de saúde com atividades focadas no bem-estar físico e emocional. 2 anos depois, já conta com 10 mil membros. A gente acompanhou aí nos últimos 10 anos, né, as mudanças na forma com que os consumidores interagem, né, com os produtos e serviços através de novos aplicativos, novos serviços que envolvem tecnologia, né? Então, você provavelmente vai assistir um filme e você tem na cabeça qual app que você vai usar. Você vai sair de um ponto A para um ponto B, você tem um app também para usar. Você vai comprar alguma coisa, tem lá os apps que vão trazer para você alguma coisa. E na saúde, né? A gente acha que existe um espaço para trazer algo diferente e a gente quer ser esse app. Os novos modelos de negócios também podem nascer dentro de uma companhia já consolidada no mercado. Mas, claro, tudo depende do quanto essa empresa tem de inovação no seu DNA. O Grupo Fleury tem quase 100 anos e foi o primeiro laboratório a disponibilizar resultados de exames pela internet. A empresa também foi uma das primeiras a oferecer coleta de material biológico em casa e, mesmo antes da pandemia, já investia em telemedicina. Quando chegou a pandemia, a gente já tinha os planos de negócio, já tinha até as plataformas pensadas, elaboradas no sentido de estruturas digitais construídas, mas aquilo não operava, porque a gente não tinha ainda lançado esse produto. E durante a pandemia, a gente viu uma oportunidade social de fazer apoio para comunidades e para médicos que queriam se voluntariar para fazer os atendimentos de Covid. Do lado interno do Fleury foi um aprendizado, porque a gente passou a testar a ferramenta e corrigir as falhas que eventualmente ela tinha operacionais, melhorar coisas que os médicos sentiam falta na hora de preencher lá os prontuários e o paciente do outro lado como experiência. O caminho ainda é longo e traz desafios para o crescimento da inovação e da disruptividade na área da saúde. Mas o mercado dá sinais de interesse no potencial do setor. A área da saúde é uma área que ela é peculiar. Os ciclos são muito longos de mudança. Então, a gente vê agora as health techs crescendo porque o mercado de venture capital, o mercado de tecnologia, está amadurecendo. Conforme o mercado amadurece, ou seja, conforme tem mais investidores, a quantidade de dinheiro direcionado para venture capital no Brasil cresce, a gente começa a ver ele sendo direcionado para mercados que têm um ciclo mais longo, ou seja, que demora mais para ter o retorno.
Para quem já está estabelecido, um dos caminhos para superar os desafios é criar um ecossistema de relacionamento. Então a gente criou prêmios para inovação, para atrair startups, para apresentarem os projetos. A gente todo ano dá um desafio com uma temática. No ano passado foi sustentabilidade, para ter o reforço de ESG, como que cases de pandemia reforçavam melhoras sociais. A gente já teve outras linhas focadas em digital, a gente já fez uma vez uma linha focada em genética, então tem temas nesses prêmios para a gente atrair essas startups e a gente mantém depois o relacionamento comercial com essas startups. Para o presidente da AB Startups, esse relacionamento é uma tendência, mas é preciso criar proteções. Tem que se construir meio que uma barreira para uma cultura não atrapalhar a outra, né? Porque a cultura da corporação é uma cultura baseada em mitigar risco. E a cultura da startup em correr risco. Então, são duas coisas muito antagônicas convivendo, tem que se criar ali umas proteções de cultura para que dê certo. Para sobreviver ou expandir, é preciso estar de olho no futuro, que parece chegar cada vez mais rápido. E o que eu tenho percebido é o seguinte, empresas de segmentos completamente variados, telefonia, conexões, mobilidade urbana, montadoras de veículo, papel e celulose, todas essas empresas têm as mesmas dificuldades. E é muito curioso de ver, porque elas são de segmentos tão diferentes, óbvio que elas têm particularidades, mas as dificuldades são as mesmas. É conseguir entender qual é o melhor ferramental, é conseguir entender como é que a gente se previne em relação a riscos que tem no futuro, mas especialmente como é que a gente aproveita esses riscos para frente.